Até que enfim a gente conseguiu aí trazer os slides, né? Então nós vamos estar seguindo aí, ó. Deixa eu ocultar isso aqui, ficar essa faixa. Então beleza. Gostaria que você fizesse comentário, compartilhasse, se quiser até mesmo discutir sobre o assunto, falar sobre o assunto, nos procure, tá? Ajuda aí a você que acha pertinente as informações, né? Claro que o meu interesse aqui não é desfazer da fé, da crença de ninguém, mas se a gente diz que a Bíblia é nosso livro de regra, de fé, nós temos que nos basear naquilo que verdadeiramente ela diz, né? Porque senão eu vou incorrer em alguns erros doutrinários, teológicos e escriturísticos. Então assim, a gente tomar muito cuidado, né? A gente precisa voltar para a raiz das escrituras. Então, vou trazer a história de Israel, festas judaicas, tá? Eu poderia ter colocado aqui, ó, festas bíblicas. Eu coloquei assim para a pessoa não ter uma aversão, né? Então vamos aí para as informações pertinentes, tá? Ao assunto. Então vamos lá. Não vou abordar muita coisa não, que for necessário, que for preciso, aí a gente faz. Que não for coisa desnecessária, não estará abordando tanto assim, tá? Então, se você não entender aqui a dinâmica desse material, volte, procure o primeiro vídeo, tá? Onde eu vou dar informação por que eu estou fazendo essa live nesse formato, essas informações, tá? Primeiro para entender as festas, né? Eu preciso entender o calendário, tá? O calendário judaico é totalmente diferente do calendário nosso. Então, se eu procuro algum fundamento bíblico de festa, de alguma coisa que está ocorrendo, eu não posso ir para o calendário gregoriano. Eu tenho que me atentar para o calendário bíblico, né? E saber como é a dinâmica desse calendário. Então, eu já tenho um vídeo aí no canal falando sobre o calendário bíblico. Então você procura aí esse vídeo meu, não entra na minha página no Facebook, procura, pesquisa na página, que você vai encontrar lá, tá? Sobre o calendário bíblico, tá bom? Então não vou me ater muito a ele aqui não, porque a gente já tem um vídeo sobre essa informação, o calendário bíblico. Então o calendário judaico é o calendário lunar baseado nos ciclos da lua, tá? O primeiro dia de cada mês é sempre lua nova, tá? Então essa informação está sempre na Bíblia, tá? É, o calendário em si ele é marcado pela lua nova, tá? Então quando vai falar das festas da trombeta, por exemplo, nós tivemos na semana passada a celebração do Ano Novo Judaico, que é o ano baseado no calendário bíblico, que até hoje todos os judeus celebram. Nós estamos no calendário gregoriano, nós estamos em 2023. No calendário bíblico, com o calendário lunar ou lunisolar, ele está no ano 5.784. Por quê? Porque ele é marcado pela lua nova, é um calendário marcado pelas festas, e também ele marca essa datação devido ao período do nome da idade que Adão, que o texto traz de Adão. Então, contando até a idade de Adão, de quantos anos Adão viveu, até o dia da sua criação. Então, os judeus, eles, dentro dessa soma, eles vão encontrar, ou que seja o dia em que Adão foi criado, como foi criado, ou o dia da criação do mundo, tá? Isso vai divergir dos sefaraditas e dos askenazi, tá? Os askenazes e os sefaraditas, cada um tem uma interpretação. Um vai dizer que foi o dia da entrega da Torá, tá? Que foi o Rinsat Torá.
a entrega da Torá, e outros que é o dia do nascimento de Adu, criação do homem ou a criação da terra, tá? Então isso aí vai divergir, mas o calendário ele é baseado dentro dessa perspectiva, calendário bíblico, tá? Então se você for em Israel, você tem o calendário religioso e o calendário civil, tá? Que é marcado também pelo calendário da colheita, tá? E por aí vai. Então o ano tem 354 dias, geralmente a cada 3 anos era adicionado o 13º mês, é o Adar II, tá? Isso devido a uma festa também que é celebrada, uma festa bíblica, que é a festa de Purim, tá? De Hak Purim. Então nós temos essa uma festa bíblica, então devido a isso eles fizeram a adaptação de um 13º mês, que aí vai duplicar o mês de Adar. Ó, para ajustar o calendário juliano, a determinação dos tempos era confirmada pela observação direta de testemunhas. O primeiro mês do ano de Nissan é o calendário religioso, e Tishrei, calendário civil, que é o que a hora acabei de falar aqui, tá? Então você tem o primeiro mês de Nissan, que é o religioso, que vai marcar o ano novo judaico, que é o Rosh Hashanah, que já aconteceu, se não me falha a memória, no dia 19, no dia 25 a gente teve Yom Kippur, tá? Deste mesmo mês que nós estamos agora, tá, gente? Então tem que atentar para isso aí. A gente vai falar sobre isso aqui. Então você tem o mês de Nissan, o religioso, e o Tishrei, que é o mês civil, tá? Que é o ano civil. O número 7 no calendário, ou seja, o número da perfeição que a gente já sabe, né? As festas bíblicas são em número de 7. O sábado é o 7º dia, é santificado. A Páscoa, que é o Pêssar, tem início no 14º dia, né? No 14º dia, isso vai dar 2 17, 14, no 14º dia, é o ciclo de 7, tá? Tudo na Bíblia é marcado pelo ciclo de 7. Então você tem que entender isso está na Bíblia. Tudo é marcado pelo ciclo de 7. Ah, você não tem lá as 49 semanas de Daniel, tudo é marcado pelo ciclo do 7º, tá? Tem os 49 anos, que é o ano do jubileu, tá? Então tinha que ter uma guarda de 49 anos, no 50º ano, que era o que celebrasse o jubileu, a terra tinha que descansar naquele período, tá? Então, como o povo judeu, quando eles estavam dentro da terra, e eles quebraram esse mandamento do descanso da terra, o que Deus fez? Levou eles para o cativeiro. Então aqueles 70 anos que eles viveram no cativeiro, tá vendo? É importante entender as festas judaicas para entender até o contexto histórico. Os 70 anos que eles viveram no cativeiro babilônico, que Judá passou o cativeiro babilônico, esses 70 anos era por causa dos anos que eles não guardaram o descanso da terra, eles não cumpriram o mandamento de Deus do descanso da terra. Tá? Então, a cada 7 anos sabáticos, chegava em 49 anos. No próximo ano, nos 49 anos, a terra tinha que descansar. Eles não podiam mais plantar. A terra tinha que ter um descanso. Então, como eles não guardaram esse mandamento, o que Deus fez? Levou eles para o cativeiro babilônico. E 70 anos, para cada ano que eles não cumpriram, tá? Para cada ano que eles não cumpriram esse mandamento, o que Deus fez? Multiplicou ali e colocou 70 anos. Então eles ficaram 70 anos no cativeiro para que a terra de Israel, para que a terra de Israel descansasse, cumprindo assim o jubileu. Simples, né? Então aí Páscoa, festa dos pães asmos durava 7 dias. Festa de Pentecoste acontece nas 7ª semanas, são 7 semanas após a festa das primícias, tá? Que era a festa das colheitas. As principais festas ocorrem no 7º mês civil e religioso. A festa dos tabernáculos dura 7 dias. É a festa que está agora acontecendo, que começa hoje, que é a festa de Shavuot, festa da semana, Shavuot. A festa de Sukkot, Sukkot, é a festa das cabanas. A festa de Shavuot é a festa das semanas, que acontece no período também do Pentecostes, tá?
e depois vem 7 dias depois a festa dos tabernáculos, como conhecida como Sukkot, festa de Sukkot, que vem da palavra, é o plural da palavra sukkah, que é tenda, cabana, para que eles lembrassem o período que eles foram peregrinos no deserto, que era um povo nômade. Então o que eles fazem? Deus mandou eles cumprir essa festa para quê? Para que eles lembrassem que eles viveram um período no Egito e após saírem do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito, eles habitaram em tenda, em cabanas, tá? É o que o escritor aos Hebreus vai dizer, que Abraão, Isaac e Jacó habitou em tendas e cabanas no deserto, fazendo menção dessa festa, tá? Então você encontra isso tudo dentro das escrituras, tanto na primeira aliança quanto na renovação da aliança, que é a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Então é a festa dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos durante 7 dias. Todo 7º ano é o ano sabático. Aí eu expliquei. Depois de 49 anos, 7 vezes 7, há o ano do jubileu. Então esse aqui, o ano sabático e o ano do jubileu, está tudo atrelado um ao outro, tá? Então nós temos aqui, ó, mês do ano calendário judaico, tá? Então nós temos mês, duração e mês correspondente. O correspondente é o mês nosso, tá? Então, por exemplo, como o calendário é lunisolar, o nosso dia, para nós, o dia começa meia-noite. E cabe meia-noite. Não, biblicamente não é assim. Biblicamente começa às 6 horas da tarde e termina às 6 horas da manhã do outro dia. E termina às 6 horas da tarde do outro dia. É um ciclo. Jesus não falou, vocês dizem que há 12 horas no dia. Jesus não falou de um dia de 24 horas. Por quê? Porque quando você vai para o texto bíblico, na criação, você tem manhã e tarde. Você não tem manhã, tarde e noite. Não, você tem manhã e tarde. Por quê? Por causa disso. Porque é lunisolar. É o calendário que desde lá de Adão, tá? Então, prosseguindo aí. Então, no mês de Nissan tem 30 dias, entre março e abril, tá? Por isso você vê lá, no primeiro dia, no 14º mês do primeiro dia. Porque no meio de um mês até no meado do outro mês, que é o que está tendo aqui, ó, entre março e abril. Iar, 29 dias, abril e maio. Sivan, maio e junho. Tamuz, junho e julho. Av, julho e agosto. Elul, agosto e setembro. Tishrei, ou Tishrei, setembro e outubro. Resvan, outubro e novembro. Kislev, novembro e dezembro. Tevet, dezembro e janeiro. Shevat ou Shevet, janeiro e fevereiro. Inclusive existe uma marca, existe o nome de um carro, né, da Chevrolet, o Chevette. Chevette é uma palavra hebraica que quer dizer habitar, locomover, habitar, tá? Adar primeiro, fevereiro e março, e Adar segundo, fevereiro e março. Então aqui ocorre 2 meses. Por quê? Por que multiplica como esse? Por causa de uma festa que vai ser dita pelo Eterno. Então aqui é um documento, tá? Isso aqui é um documento, você pode pesquisar aí, que você vai encontrar. Você vai encontrar esse documento aí se você pesquisar, tá? Só pesquisar. O que são as festas bíblicas? Tá vendo? Então são festas judaicas, não são festas bíblicas. São memoriais, ou seja, moed vem de moedim. São encontros marcados, tá? São datas que Deus marcou para que o povo pudesse celebrar. São memoriais ordenados por Deus. Êxodo capítulo 12, verso 14. São sombra das coisas futuras. Colossenses 2,17. Presta atenção. Em Colossenses 2,17, está dizendo, em Colossenses que está escrito que são sombra das coisas futuras. Que o escritor Hebreus também vai usar a mesma terminologia. Aí eu pergunto, ele está falando de coisas futuras no presente, ele está no presente falando de coisas que ocorrerão. Ou seja, ele está apontando para coisas que vão acontecer no Olam Rabá. Ou seja, no mundo vindouro, que nós conhecemos como novos céus, nova terra, nova Jerusalém.
Então, quando o texto do Novo Testamento vai falar que são sombra, isso são sombra de coisas futuras, ele não está falando de coisas que Yeshua cumpriu. Ele está falando de coisas que vão acontecer lá na Nova Jerusalém, lá no milênio, para você entender melhor, lá no milênio, que é o Olam Rabá, o mundo vindouro, onde o Mashiach será rei de toda a terra, tá? Então é disso que o Novo Testamento fala. Ele não está falando que o Antigo Testamento foi apagado e que ele é sombra da coisa futura, se ele está no presente falando de algo que é posterior ao que está sendo dito. Vai vir depois. Só para entender por quê. É porque a gente já está pré-estabelecido o preconceito de judaísmo, cristianismo, e houve um preconceito. O antissemitismo entrou e colocou isso na nossa mente, na nossa teologia, e a gente lê o texto achando que é assim, que está falando que o antigo o novo chegou no lugar do antigo. Não é verdade, isso não é bíblico, isso não tem fundamento bíblico nem escriturístico nenhum, tá bom? Então, só dá de informação. Então tá aí, ó. Então, aí aceite se quiser, mas contra fatos não há argumento. Pesquisa aí, vai pro Didarrê, veja o primeiro vídeo que aí você vai entender o que eu expliquei lá. Não vou ser repetitivo aqui não. Ó, tem os seguintes significados. Tem significado natural, histórico e espiritual. Então o natural é um ciclo das colheitas e estações, que era marcado pela lua nova, tá? Por exemplo, quando Jesus falou assim, ó, a hora e o dia ninguém sabe. Ele está falando da vinda dele. Sim, exatamente. Aí ele vai dizer que o dia e a hora ninguém sabe. Por que Yeshua falou isso? Por que ele usou essa fala para indicar o período da sua vinda que não seria marcado? Porque ele está falando do ciclo lunar, ele está falando do dia da trombeta, da festa das trombetas, que é o que marcava a lua nova. Porque naquele período você não sabia quando que a lua nova ia chegar. Aí, o que se fazia? Como você não sabia o dia que a lua nova chegaria, eles colocavam um arauto, uma pessoa de guarda, de prontidão. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Por isso que ele disse para a gente vigiar. Porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ele está usando o contexto cultural, religioso daquele período para indicar a sua vinda. Eu não estou dizendo que a vinda dele vai acontecer, mas é assim, ele está usando aquela festa para indicar como é que você tinha que ficar de prontidão, vigiando. Porque você não sabia quando chegava a lua nova. O que eles faziam? Pegavam um arauto, uma pessoa com um chofar na mão, que a gente chama de trombeta, que o português traduziu para trombeta, não é trombeta, é chofar. É um instrumento de sopro feito a partir do chifre de carneiro ou de antílope, tá? E aí o que acontecia? Quando aquele arauto ele identificava que estava para virar, para a lua nova aparecer, aí eles tocavam a trombeta. Aí todo Israel sabia que a lua nova estava chegando. Por isso ele disse que da hora e dia ninguém sabe, porque não se sabia a hora nem dia. Então colocava uma pessoa para vigiar em cima de uma montanha, para que quando comece a dar indício que estava chegando aquela hora e aquele dia que ninguém sabia, então ele tocava. Aí eles sabiam que era momento de celebrar a chegada do ano, de celebrar o aparecimento da lua nova. Olha para você ver como a cultura explica a Bíblia, mas o preconceito não deixa você entender. É esse que é o problema. Então é isso que Jesus estava dizendo. Não é que Paulo disse lá em Tessalonicenses, né? Que o mesmo Senhor vos dará um sinal, né? Ao soar da trombeta de Deus, da última trombeta, os mortos. E por que ele está usando última trombeta? Porque eram 7 ciclos de toques de trombeta. Então, aí a última trombeta é que marcava o momento que estava acontecendo aquela festa, aquele período, que marcava aquele encontro. Mesma coisa. Louvado seja Deus. Então tem que entender a cultura para entender o texto, tá? Talvez pareça coisa nova para você, mas não tem nada de novo. Tá tudo na Bíblia. Porque
a nossa teologia não nos deixou entender isso, colocou um antissemitismo, um antijudaísmo na nossa teologia, e a gente perdeu toda a beleza da escritura. Então tem esse ciclo natural, ciclo histórico, né? Marcava os momentos dentro de cada data. Então cada data tem um momento, todas as festas têm um momento histórico dentro dela, tá? Uma das mais conhecidas historicamente é a festa de Purim, que é quando se está lá no livro de Esther, né? Quando tem o livramento dos judeus, então eles vão celebrar uma festa, tá? Então vai celebrar aquela festa lá, e aquela festa vai ser um encontro marcado também, que é histórico, para marcar a história. Por exemplo, o Pessa no 14º dia, ele é marcado também no período histórico. Era para o povo lembrar o dia que eles saíram do Egito. Então tinha toda uma dinâmica, tá? Claro que hoje, o judaísmo de hoje, ele adaptou algumas coisas para poder celebrar, mas adaptou alguns elementos para celebrar esse momento, para fazer lembrança. Por quê? Porque não tem mais tempo para você cumprir esse memorial do jeito que era. Então o que eles fizeram? Os rabinos adaptaram alguns elementos para fazer lembrança de algumas coisas, tá? Mas a tradição continua a mesma. A celebração, a data, o período, o que significa, o simbolismo é a mesma coisa, não mudou nada, tá? Houve apenas uma adaptação rabínica de alguns elementos para indicar, por exemplo, o ovo. Tem o ovo. Na Páscoa judaica não tem ovo, mas na tradição agora tem o ovo para celebrar a memória da destruição do templo, tá? Então não tem mais cordeiro. Então eles usam o osso de um animal, mas não aquele cordeiro que se usava antigamente, entendeu? Então tem toda uma dinâmica, mas o conceito está todo ali, tá? Com algumas mudanças, é claro. Espiritual e profético, né? Por exemplo, aqui Colossenses 2:17, né? Sombra das coisas futuras, é profético. Não é profético para o acontecimento ali com ele, com Paulo dizendo, com Shaul escrevendo aquilo ali para os Colossenses. Não, é profético lá para o Olam Rabá, que eu já expliquei aqui, não vou falar de novo não. Nos ensina sobre Deus e seu plano para a humanidade. Então nós temos aqui algumas coisas que vão tipificar épocas, né? É o que está lá na primeira aliança, o que está dito do mesmo ou representado na renovação da aliança, que é a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Então no Antigo Testamento, na primeira aliança, tem o Pêssar, que é a Páscoa, é Levítico 23:5. Claro que acontece em Êxodo, mas ela vai ser intitulada como festa, como memorial, como Moedim, aqui em Levítico 23:5. É o 14º dia de Nissan, simboliza a redenção, 1 Coríntios 5:7, né? A matzot vem de matzá. Matzá é sem fermento, pão sem fermento, pães asmos. Então matzot, 15º dia de Nissan, é a santificação, 1 Coríntios 5:8. Rabikurim, que vem de primícias, de bikur, primícia. Então Rabikurim são as primícias. Dia após o sábado, em Nissan, é a ressurreição, 1 Coríntios 15:20. Shavuot vem de semanas, que é Shavua. Então o plural de Shavua, que é semana, é Shavuot, que é semanas, que é o Pentecoste, que nós conhecemos como Pentecoste, é a festa das semanas que aconteceu lá em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Não é que aquele dia de Pentecoste foi o primeiro dia que aconteceu, não, gente, era uma festa que estava se cumprindo naquele dia, 50 dias após a Páscoa, o Pêssar. Presta atenção, 50 dias após o Pêssar, acontece a festa de Shavuot, que é a festa das semanas, conhecida como Pentecostes, tá? Aí, 50 dias após a primícia, que é Sivan, descida do Espírito Santo, Atos 2:1. Então nós temos shofarot. Shofarot vem de shofar, trombetas. Não é trombetas, traduziu como trombeta, mas na verdade é shofar. Mas o português traduziu como trombeta. Então a shofar é o shofarot, ou seja, o toque do shofar. Shofares, né? Ou vamos pôr, se não tem shofar, shofarot, né? Toque das trombetas. É o primeiro dia de Tishrei,
É o arrebatamento, ou seja, o dia e a hora ninguém sabe. Eu acabei de explicar ali que era a questão do aparecimento da lua nova. Que é 1 Coríntios 15, 51, 52. Tudo marcado especificamente, tudo tipificado pelas festas, mas o acontecimento é para trazer para nós entendimento do que é que Paulo, Pedro, João, Tiago, Jesus estava falando nos seus ensinamentos, nas suas cartas gerais, que seja, qual o conceito que nós temos, tá? O Yom Kippur, que é o dia do perdão, tá? Que é o 10º dia de Tishrei, que é a redenção de Israel. Aí colocou aqui Romanos 11, 26, 27, que todo Israel, no final todo Israel será salvo. Na verdade, se você ler Romanos 11 todinho, você vai ver lá que na verdade nós que somos enxertados em Israel. Lá o escritor Paulo está sendo bem claro que nós é que fomos enxertados. Aí vai dizer só, se Deus não poupou os ramos naturais, que dirá de ti? Que é uma raiz brava, né? Então tem que entender. Sukkot é a festa dos tabernáculos, festa das cabanas, que está acontecendo justamente hoje. É uma festa que ela prefigura o milênio, Apocalipse 21, 6, que é o reinado, que nós chamamos de reinado milenial, ou o milênio lá do Apocalipse, tá? É onde o Mashiach, a Nova Jerusalém descerá, o Mashiach se assentará, e todas as tribos da terra subirão para adorar a Deus e aprender em Jerusalém. 15º dia de Tishrei, tá vendo? Ó, 3 acontecimentos no dia de Tishrei, olha que interessante, ó, 3. Primeiro dia, 10º dia, 15º dia. Olha para você ver. 10 dias de arrebatamento à redenção de Israel, que é o Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia em que o judeu ele jejua, ele pede perdão a Deus pelos seus pecados, as pessoas que você tiver cometido alguma ofensa contra a pessoa, é o dia do perdão. Por quê? Porque tem o dia do juízo no Rosh Hashanah, que acontece 5 dias antes, 7 dias antes, acontece o Rosh Hashanah. Então aquele período do Rosh Hashanah é o dia da criação, é o dia do juízo. É assim que acontece, tá? Dentro das festas bíblicas. O Rosh Hashanah é o dia do juízo, é o dia da criação, mas é o dia do juízo, em que o seu nome está no livro da vida e ali você será julgado. Aí o dia de Yom Kippur é o dia do perdão. Parece estranho, né? Parece que tinha que ser o contrário, mas é assim que funciona, tá? Então por quê? Porque você tem um período de 7 dias, do dia do juízo até o dia de Yom Kippur, para você corrigir os seus erros e estar recebendo perdão em Yom Kippur, porque a palavra Kippur vem de capará, ou de capará, que é cobrir. Quando a Bíblia diz que Deus cobrirá os pecados, é cobrir, é Kippur, é capar, tá? O mesmo lá quando ele falou para passar o sangue nos umbrais, cobrir o sangue dos umbrais, cobrir os umbrais da porta com sangue, era kipar, era cobrir. Então é essa palavra Kippur. Yom Kippur é o dia da cobertura, ou o dia da redenção, o dia do perdão. Temos que celebrar as festas bíblicas. Isso aqui, ó, que Paulo está dizendo, ó, isso aqui ele não falou para gentil, ele falou para judeu. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou de lua nova, ou do sábado. Por quê? Porque os judeus, os seguidores de Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, João, a igreja primitiva, guardava isso aqui, ó, tudo isso aqui. Ah, não, mas não é isso. Aí problema seu. Você quer acreditar no que eu estou falando? Não, problema seu. Eu sei que contra fato não argumento. Leia todo o contexto, tá? A nossa teologia que colocou muita coisa ali só para desfazer, porque por causa dos pais da igreja, dos reformadores, tá? E também Constantino. Eles fizeram toda essa bagunça e hoje nós não cumprimos o que devemos cumprir como bíblico, tá? Aí então, Paulo está dizendo isso aqui, tá? Por quê? Porque eu expliquei lá nas sinagogas ou na reunião da comunidade de Cristo, né? Que é aquele lá do povo de Deus, o povo de Jesus, seguidores de Jesus, que eram os nazarenos ou os do caminho. Então, quando os judeus estavam, os gentios foram crescendo, se tornaram a maioria dentro da igreja, vou dizer assim, colocar a igreja para você entender, eles começaram a julgar os judeus, porque os judeus estavam, mesmo aceitando Jesus, eles continuavam guardando festas, lua nova, guardando o sábado, celebrando essas festas que eu agora acabei de falar. Então estavam sendo julgados pelos gentios por causa disso. Por quê? Porque naquele período
Os gentios estavam começando a ser a maioria dentro da igreja. Vou dizer, colocar igreja, mas sempre que eu falar igreja, eu estou falando de Querilá. Estou falando da congregação, do ajuntamento do povo de Jesus, tá? Mas vou colocar igreja para você entender a dinâmica. Então aí eles começaram a desfazer dos judeus dentro da igreja, e isso vai chegar ao ponto tal que os pais da igreja patrística e os reformadores vão arriscar acabar isso de vez, tá? Então, isso não vai acabar com o Novo Testamento, não vai acabar com Jesus, não vai acabar com os apóstolos, não vai acabar com a igreja primitiva, vai acabar com os reformadores, com Martinho Lutero, com Calvino, com o imperador Constantino em 325. Vai ser a partir dos meados do segundo século que vai começar a acabar com tudo isso. Mas a igreja até ali cumpria tudo isso, tá? Só pesquisar. Lê o Didarré lá, lê o comentário judaico, lê o Flávio José, porque você vai entender. Tem outros materiais também, mas eu só tenho esse. Podemos celebrar as festas bíblicas? Sim. Se você quiser, você pode. Eu devo, se você achar que é um dever, não faça. Mas se você quiser, faça. Não tem problema nenhum. Ah, mas não sou judeu. Não tem problema nenhum. A única coisa que um judeu, que um gentio não precisa fazer como regra é circuncisão. Só isso. O resto, alimento kasher, que é não comer aquilo que a Bíblia diz que não pode comer, bebida kasher, celebrar essas festas, ele pode fazer todas se ele quiser. Mas se ele achar que é uma obrigação, então ele não deve fazer, porque tem que fazer isso para cumprir um mandamento, cumprir uma mitzvah, cumprir um moedim do Eterno. Então ele está tranquilo, tá? Tranquilo, não se preocupe. Aí, ó, e tu sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornasse participante da raiz da ceifa da oliveira verdadeira. Aí, claro que ele vai colocar o texto Colossenses 2,16, mas Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 11, tá? Depois você leia lá, em nome de Yeshua. Só estou conferindo o texto. Então, seguindo aqui, devemos celebrar as festas? Aí pronto. Aquilo que eu falei, se achar que é dever, não faça. Estais, pois, firmes com a liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a colocá-los debaixo do jugo da servidão. Servidão que ele está falando aqui, gente, não é servidão de rigor, de legalismo, tá? Então as pessoas distorcem o texto, não conhecendo o contexto, tá? Não conhecendo o contexto, distorcem aquilo que não sabe e começam a ensinar coisas que são contrárias ao próprio ensinamento bíblico, tá? Então a liberdade que nós temos no Mashiach é de cumprir isso aqui, ó. Não é de não cumprir, é de cumprir isso aqui, tá? Então nós somos libertos, nós somos livres, tá? Para cumprir ou não. Aí você tem que sentir o desejo de fazer, não a obrigação de fazer. Aí disso que ele está falando. Por que celebrar as festas bíblicas? Porque foram criadas pelo próprio Deus. Levítico 23, 2. Porque elas nos edificam, pois revelam o processo do crescimento espiritual do seguidor de Jesus, dos cristãos, seguidores do Mashiach. Porque eram celebradas por Jesus. Ó, Lucas 22, 7, 8, João 1, 7, 8 e 10, pelos apóstolos, Atos 20, 16, e pela congregação, pela igreja, 1 Coríntios 5, 8. Então era celebrado pelo povo de Jesus, seus seguidores. Porque se como sombras foram bênçãos para Israel, quanto mais para nós que temos a revelação completa. Por quê? Porque tudo se cumpria no Mashiach.
quando o texto vai dizer assim, ó, quando o texto diz assim, ó, mas o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. É assim que está no grego? Não. Não é assim que está no texto original. No texto original a palavra está lá telos. A palavra telos é finalidade. A finalidade da Torá, que é lei, é o Mashiach. Então a finalidade da lei é apontar o Mashiach. É trazer o Mashiach como base. Essa era a finalidade. Aí o português traduziu como fim da lei. Não tem essa palavra fim lá. É finalidade, propósito. O propósito da lei é apontar para o Mashiach, a revelação completa, tá? Por isso celebremos a festa não com... olha o que diz o apóstolo, ó. Por isso celebremos a festa não com os velhos fermentos, nem com o fermento da maldade, da malícia, sim com os asmos da sinceridade. De que Paulo está falando? De doutrina aqui, está falando de ensinamento. Mas ele está usando o quê? Um conceito da festa que ele celebrava, tá? Porque o fermento tinha que ser tirado. Então, ó, você tem que tirar o ensinamento errado e ir para o ensinamento verdadeiro, certo. Ó, não com o fermento da malícia e da maldade, sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ele está falando, ele está usando um conceito, ele está usando um conceito ali que está acontecendo ali, ele está falando aqui porque ele está fazendo como Jesus. Ele está usando o que está acontecendo no momento para explicar alguma coisa. Então Paulo está fazendo a mesma coisa, está usando uma festa, que é a festa dos pães asmos, da celebração dos pães asmos. Se você ler 1 Coríntios, do capítulo 5 ao capítulo 11, o conceito ali, gente, é sobre comida, é sobre festa, é sobre a ceia, que a gente chama de Santa Ceia, sobre o ceder de Pêssego, que a gente chama de ceia, é sobre o contexto começa no capítulo 5 e termina lá no capítulo 11. Mas o contexto é o mesmo, ele está falando das festas dos pães ázimos. Ou da festa do Pêssego, que aponta para o Mashiach. A finalidade da Torá é apontar o Mashiach. Então, vamos lá. Então ele está dizendo que tem que celebrar a festa sim. Você tem que celebrar sim. Mas não com fermento, com os asmos da sinceridade da verdade. Aí você já vai pensando em alguma coisa, igual eu falei do Didarrê, né? Por exemplo, o Didarrê aqui, ele fala da celebração do Ceder, de Pêssego, que traduziu como ceia do Senhor, tá? E coloca o Ceder, traduziu como ceia do Senhor, mas se você olhar o Didarrê, ele vai fazer uma dinâmica ali que não é bíblica. Por quê? Porque o Didarrê é um livro apócrifo, só que aí a igreja pegou como sendo algo de fundamento bíblico e pratica. E esse livro apócrifo eu posso praticar. O que está nesse livro apócrifo de Didarrê, eu posso aceitar como um conceito doutrinário. E por que as outras coisas não? Você nunca parou para se perguntar, não? Por quê? Porque muitas coisas vai contra o que se é ensinado, tá? Por isso. Que as pessoas têm medo de praticar o que estudam. Vou continuando aí, ó. A perda das nossas raízes hebraicas, ou seja, o seguidor de Jesus perdeu as raízes. Vamos ver aqui historicamente. Aí se você não quiser acreditar no que eu pus no slide, você lê o livro que eu indiquei aqui, ó. História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia e História dos Hebreus segundo Flávio Joséfo. Lê também o livro de Filo de Alexandria, principalmente Filo de Alexandria. Eu ainda não tenho não, mas muitas informações você pode pesquisar sobre o livro se você vai ter, tá? Vamos lá, ó. A perda das raízes hebraicas, a ruptura entre os crentes judeus e gentios antes da revolta judaica de 66 depois de Cristo. Ó, antes dessa revolta judaica aqui, ó, que vai ser com Bar Kokhba, que está aqui embaixo aqui, ó. Mas vou seguir a dinâmica aqui do slide que eu pus aqui, ó. Antes da revolta judaica de 66 depois de Cristo, os cristãos, os seguidores de Yeshua,
eram vistos como uma ramificação do judaísmo. Presta atenção. Ramificação, não abandono. Ramificação, não abandono. Por exemplo, eu vou usar aqui algo que para você entender. Eu vou usar uma denominação para você entender. Denominação esta, que eu posso dizer que eu faço parte dela. Assembleia de Deus. Beleza. Vou usar ela como exemplo, para entender aqui sobre ramificação do judaísmo. Assembleia de Deus. Em 1949, quando Daniel Berg e Gunavin chegaram aqui no Brasil, eles não fundaram a Assembleia de Deus de cara, tá? Eles eram suecos, que estavam fazendo uma faculdade nos Estados Unidos, numa faculdade batista. De lá, eles conheceram o movimento pentecostal na Rua Azusa, com Charles Parham, tá? E Ilyor Seymour. Então, Ilyor Seymour era negro, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Leia a história da Rua Azusa, isso é história da Assembleia de Deus, tá? Todo assembleano sabe. Na verdade, todo mundo já sabe essa história. Então, ali Daniel Berg Gunavin, numa vigília, lá na igreja de Ilyor Seymour, na Rua Azusa, que era uma garaginha onde milagre acontecia. Numa vigília, o Espírito de Deus vai usar alguém para dizer que aqueles dois suecos ali se tornariam missionários e eles iriam para uma cidade chamada Belém. E aí eles vieram parar no Brasil, propriamente na cidade de Belém, tá? Lá em Belém, aqui no nosso Brasil, em Belém. Eles vão para a Igreja Batista, porque eles eram batistas, gente. A Assembleia de Deus é oriunda da Batista. Fato histórico, que tem assembleano que não gosta de que a gente fala isso, mas é verdade, isso é histórico, tá? Beleza. E aí, Daniel Berg e Gunavin não foram aceitos naquela igreja batista, porque eles trouxeram o batismo com o Espírito Santo, começaram a ensinar sobre isso, e os batistas daquela época eram sensacionalistas, não acreditavam nos dons. Então colocaram os dois para fora. Aí a Celina de Albuquerque recebe os dois em sua casa, ela é batizada com o Espírito Santo, e ali eles começam um trabalho evangelístico, que até então não se chamava Assembleia de Deus, era Congregação alguma coisa, não lembro o nome não. Mais à frente será denominada como Assembleia de Deus. Beleza. E aí Daniel Berg Gunavin começa a fazer a obra missionária e cria Assembleia de Deus. Denominação Assembleia de Deus, cria lá em Belém do Pará, que até hoje é lá. A sede da Assembleia de Deus Mundial é em Belém do Pará, tá? Então lá inicia-se a Assembleia de Deus. Beleza, passam-se os anos, estou contando história, tá? Isso é história da Assembleia de Deus. Passou-se os anos, a Assembleia de Deus começou a entrar em algumas demandas, que eu não quero falar aqui, que é coisa que não convém. Nessas demandas começou-se então a emancipar-se os campos da Assembleia de Deus, por questões administrativas. E alguns obreiros da Assembleia de Deus, isso acontece, qualquer denominação está sujeita a acontecer isso, e é o que aconteceu, eu estou falando aqui é fato histórico da Assembleia de Deus. Alguns, vamos dizer assim, obreiros de campo da Assembleia de Deus, eles começaram a emancipar. Aí você tem a Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Missão. É a Assembleia de Deus Missão, é a Assembleia de Deus do Belém do Pará. Só que aí você tem ela espalhada por todo o Brasil e até fora. Só que mediante ao que eu disse aqui, de algumas separações de campo, emancipação de campo, aí começou a surgir a Assembleia de Deus Madureira, que foi um dos primeiros, a Madureira, tá? Saiu a Assembleia de Deus Madureira, emancipou da Assembleia de Deus, aí agora você tem a Assembleia de Deus Missão, a Assembleia de Deus Madureira. Aí agora você tem a Assembleia de Deus Torre Forte, a Assembleia de Deus Pentecostal, a Assembleia de Deus Raiz de Jesus, um monte de Assembleia de Deus. Mas a origem é a Assembleia de Deus Missão. E eles continuam conveniados na convenção da
a CGADB. O que é CGADB? CGADB é Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Então, todas essas Assembleias de Deus, que tem nome de Assembleia de Deus, mas não é do campo da missão, estão conveniados com a CGADB, fazem parte da mesma convenção. É o que está aqui, ó, ramificação, ó. Os cristãos eram vistos como uma ramificação do judaísmo, ou seja, a mesma coisa que aconteceu na Assembleia de Deus é o que aconteceu com o judaísmo. Ou seja, quando Jesus aparece, havia o judaísmo, um ensinamento judaico da Torá. Jesus então começou a corrigir os erros do judaísmo daquela época, e Jesus começa a trazer uma correção dentro dos ensinamentos do judaísmo. E aí o que acontece? Por ele não ser aceito, os seguidores deles começaram a ser conhecidos como seguidores do caminho aceita dos nazarenos. Atos dos Apóstolos, é isso lá em Atos que está lá. Então é um ramo, ele não deixou de ser um judaísmo, ele é apenas um judaísmo corrigido, como essas outras Assembleias de Deus também não deixou de ser assembleano, porque ele não é Assembleia de Deus missão, é outra Assembleia de Deus, mas a base é a mesma. É a mesma coisa aqui, ó. Tá aqui cristianismo, mas era o seguidor de Jesus, que no princípio vou continuar aqui a leitura. Era só para você entender aqui, ó, sobre ramificação aqui, ó. Os cristãos eram conhecidos como os do caminho, Netviar, que era do caminho, ou nazarenos, tá? Ou nazarenos. Então, os seguidores de Jesus até o meado do século I, vamos dizer assim, até 210, meado do século I, 210, 220, por aí, eles ainda eram conhecidos assim, porque praticavam todas as leis, todas as festas, guardavam a Torá, guardavam os mandamentos, cumpria tudo. Aí depois é que vai ser tirado, mas a igreja primitiva sempre foi judaica, sempre. Ó, a fuga dos cristãos, quando eu falar cristão aqui, é o seguidor de Jesus. A fuga dos seguidores de Yeshua para Pela em 70 depois de Cristo causou a primeira ruptura com os judeus, ou seja, os judeus que não estavam aceitando o conceito de que gentil não precisava circuncidar. A única coisa que o gentil não era obrigado a fazer era a circuncisão. O resto, se ele quisesse aderir, ele poderia fazer, mesmo se circuncidar. Porque esse mandamento era só para judeu. É o único mandamento que é só para judeu, é circuncisão. Para gentil não, mas o resto, as outras celebrações, aí você já sabe, né? Inclusão da maldição aos cristãos na liturgia judaica em 85 depois de Cristo. Por quê? Porque os gentios que estavam dentro da igreja começaram a desfazer dos judeus. Aí começa uma coisa que aí, ó, a proclamação de Bar Kokhba como Messias em 132 depois de Cristo levou à ruptura definitiva. Por quê? Porque esses aqui, ó, que estavam com Bar Kokhba eram judeus ortodoxos, ou seja, eram os fariseus ortodoxos que não aceitaram Yeshua, não creram que Yeshua era o Messias, estavam esperando ainda um outro Messias, porque ele estava aceitando os gentios no seio do judaísmo. Então esta revolta de Bar Kokhba, esses judeus aqui, ó, eles decretaram que esse Bar Kokhba era o Messias deles, porque era o Messias que veio com espada. Então ele lutou contra os otomanos e ele trouxe uma rebelião, né, contra os otomanos daquela época ali, o povo que estava em Roma, e aí dominaram, começaram já a guerrear, e aí eles tiveram ele como Messias, porque veio com espada em 132, depois que a partir daqui dividiu-se aí os judeus messiânicos, nazarenos, foram jogados para fora das sinagogas, e eles passaram então a seguir uma nomenclatura, uma ramificação diferente do judaísmo. Aí por isso que nós temos hoje judeus messiânicos, judeus nazarenos e judeus ortodoxos. Judaísmo nazareno, judaísmo messiânico e judaísmo ortodoxo. Mesma coisa que aconteceu com a Assembleia de Deus, ou seja, que a Assembleia de Deus aderiu, mesma coisa. Só para você entender a dinâmica, tá? O caminho de Jerusalém para Roma. Ó, olha aqui, ó.
o caminho de Jerusalém para Roma. Olha aqui, ó. A congregação de Yeshua nasceu em Jerusalém, Atos 2. Na verdade, a gente fala que a igreja nasceu em Atos 2, mas não foi. Ela nasceu a partir do momento que Yeshua disse lá em Mateus 16: esta é a minha Querrilá, esta é a minha congregação. Ele disse: esta é, pronome demonstrativo no tempo presente perfeito. Esta é. Então foi ali quando ele declarou que esta era a sua congregação. É ali que nasce a que nós chamamos de igreja. Não é no Pentecoste. No Pentecoste ela é marcada, ela é selada. É em Pentecoste que ela recebe o selo de que pertence a alguém daquilo que Yeshua falou. Então a gente tem que entender a dinâmica da escritura, tá? E por que nasceu aqui? Porque isso é um conceito cristão, teológico, pentecostal, vamos dizer protestante, tá? É um conceito protestante. Então não é aqui que nasce não, tá? Em Atos 2, porque a festa do Pentecoste acontecia todo ano, tá? Que foi a descida do Espírito Santo para marcar o selo. O Espírito é um selo que marca, tá? Ele é conhecido como o selo de Deus. Então ele marcou ali o crescimento. Ele marcou ali o crescimento desses adeptos. Foi isso que ele fez. Ele marcou o crescimento de adeptos que não... E eu vou falar para você, quando aqueles povos que estavam ali em Jerusalém, tinha prosélito? Tinha prosélito. Mas ali tinha muitos judeus que eram de estavam na diáspora, estavam em outras terras, e eles vinham para cumprir essas festas ali em Jerusalém. Então você acha que ali somos medos, persas, elamitas, da Mesopotâmia, da Ásia, da Capadócia, de Panfilha, de Cirene. Então são judeus que estavam nessas regiões, e ali eles falaram do Eterno, e pessoas aderiram ao judaísmo e vieram celebrar as festas de Jerusalém. Então as festas não acabaram. Se Yeshua aboliu, por que lá em Pentecoste estava acontecendo ainda e os discípulos estavam lá no mesmo lugar? Porque era lá que tinha que celebrar a gente. A dinâmica. Então tá beleza. Após 70 depois de Cristo, Antioquia passou a ser o centro da liderança da igreja, porque foi lá em Antioquia, gente, a congregação de Antioquia passou a ser uma congregação que a maior parte eram gentios. E os judeus que estavam ali como cabeça, eles começaram a ser perseguidos, alguns foram mortos. E aí o que acontece? Como a maioria era por votação e a maioria era gentil, e aí começaram a colocar pessoas que aderiram ao judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno, vou pôr assim. Então esses começaram a ter um conhecimento da Torá, estudar a Torá, conhecer a Torá, conhecer sobre o Mashiach na Torá. Então eles foram colocados para serem os líderes. Só que aí, como cresceu demais o número de gentil dentro da congregação de Antioquia, o que eles fizeram? Começaram a desfazer dos judeus. E aí houve essa ruptura ali dentro, no ano 70, tá? Com a conversão não, tá, gente? Isso aqui foi apenas uma adaptação de interesse de Constantino, tá? Com a conversão de Constantino em 312 depois de Cristo, Roma passa a ser o centro da igreja cristã. Por quê? Porque é ele que vai dar no seu reinado a autoridade maior. Diz assim, a igreja teve liberdade de culto no ano 312 com Constantino. Não, ela não teve. Todas as regiões tiveram. Não foi, ele apenas favoreceu os seguidores de Jesus daquela época por interesse, porque a sua mãe Ana era adepta dos seguidores do Mashiach, e ele por interesse, porque o reinado estava cheio, ele por interesse político deu então maior liberdade para eles, mas todas as religiões tinham liberdade ali, porque o imperador que era antes dele acabou com não podia, tinha que adorar o imperador, ninguém podia, não era laico, não podia você adorar outro Deus se não fosse o imperador. Quando Constantino toma posse do governo, ele então muda isso, para fazer o quê? Interesse político, para ter o povo do lado dele, nada mais, nada menos. E aí ele vai começar a pegar templos pagãos,
e dá para a igreja, para o povo da igreja usar como local de culto, vai dar liberdade para a sinagoga, para o judaísmo messiânico e por aí vai, tá? História, viu, gente? Tudo em história, tem que ler. Então, ó, no concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, olha aí, ó, aqui vai começando a já arrancar tudo, ó. No concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, a união da igreja com o Estado e mudança da data da Páscoa. Então, Constantino, ele é adepto do deus Sol, tá? O solstício de inverno. Ele era adepto deste deus, né? Que é conhecido como Mitra em outras religiões, que alguns aí estão na internet falando que era Cristo, não é nada disso, é tudo falácia, tá? Nada a ver. Mas aqui é fato histórico, ó. Então, em 325, a união da igreja com o Estado faz a mudança da Páscoa. Então, a Páscoa não é celebrada mais no 14º dia de cada mês. É do mês de Nissan. Muda-se a data, aí vai mudar a data do nascimento do Mashiach, tá? Que foi em Shavuot. Aí vai para dia 25 de dezembro, né? Ele vai fazer isso também. No concílio de Antioquia, em 341 depois de Cristo, proibição aos cristãos, novos cristãos, proibição em 300, já em 300 anos depois, ó, terceiro século, no finalzinho do segundo século, tá? No finalzinho do segundo século já está começando a mudar a coisa. Mas não foram os apóstolos que mudaram não, tá, gente? Isso aqui quem está mudando são pessoas que não eram judeus, tá? Concílio de Antioquia em 341 depois de Cristo, proibição aos cristãos de celebrar a Páscoa com os judeus. Olha para você ver, já começou a falar, ó, vocês não podem misturar com o judeu não. Por quê? Porque era todo mundo junto, gente. Todo mundo junto fazendo as mesmas coisas. Aí agora começa, os concílios começam a mudar as coisas. Aí os pais da igreja, o papado começa a mudar, os clérigos começam a mudar, os reformadores começam a mudar, e aí a bagunça acontece e a gente tá com esse pepino aí na mão para descascar. No concílio de Laodiceia, em 363 depois de Cristo, é proibição aos cristãos de celebrar o Shabat e comer pães ásperos. Então a partir daqui, ó, não se guarda mais sábado, agora é o domingo, é o dia do Senhor. Gente, quando a Bíblia fala dia do Senhor, ela está falando um contexto judaico, ela não está falando um contexto ocidental, é oriental, é no judaico. O Shabat é o dia do Senhor, não tem como mudar essa verdade. Ah, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Não, ele não ressuscitou no primeiro dia da semana, não, ele ressuscitou no Shabat, tá? Por quê? Vocês vão ver aqui mais na frente, depois eu vou explicar agora, espera chegar lá. Se você quiser continuar aí, né? Ó, Constantino, deixa eu ver aqui se eu pulei algum aqui, gente, espera aí, porque demorou virar aqui a página. Meu computador precisa ser formatado, mas tá demorando. Como ele demorou mudar a página aqui, eu tô com medo de ter mudado algo aqui que não deveria. Anterior. Não é isso mesmo. Aqui devagar aqui, porque... Aí. Constantino era adorador do deus Sol Invictus. O domingo, dia do sol, foi instituído como dia do Senhor. O nascimento de Jesus passa a ser comemorado no solstício de inverno, dia de adoração ao Deus Sol. Gente, é só ler o texto bíblico. No inverno, os pastores não apacentavam seu rebanho nos montes. Ou era na primavera ou no verão. Yeshua nasceu no dia... no período, não vou falar dia não, no período que se celebrava Shavuot, cabanas, Sukkot, perdão, Shavuot é semanas, em que celebrava a festa das cabanas. O texto grego e o texto hebraico, aí o texto português vai dizer que não havia lugar na estalagem e colocaram na manjedoura, certo? E os pastores vieram, certo? Pastores não apacentavam os seus rebanhos no inverno. Ou era no verão ou na primavera, não no inverno, tá? Não no inverno. Então o texto bíblico já desconsidera o dia do domingo, por causa do inverno. 25 de dezembro também não era, tá? Aí o que acontece? O que eu estava falando? Pois é. Então o que acontece? Quando o português traduziu como manjedoura, a palavra lá não é manjedoura. A palavra lá está dando sentido de cabana ou tenda. Eles foram colocados na... Por quê? Porque era a festa que estava sendo celebrada naquele período
da convocação. Então eles tinham que peregrinar para Jerusalém e José com Maria foi. E aí ela no percurso para o caminho, ela chegou o momento da contração, de dar luz, não acha lugar na estalagem, não colocou na manjedoura, não tinha lugar na estalagem. Para onde que eles foram? Para uma cabana, uma sucá, um lugar onde, porque foi construído para eles poder lembrar que eles eram peregrinos, dentro do contexto, gente, é isso aí, ó. Então aqui é o símbolo de Constantino, ó, era um Rho, né, com X, uma letra grega com duas letras gregas, né, cristograma de Constantino, né, a moeda tá aqui, ó, solstício de verão, aqui Constantino, que é a moeda do deus que ele adorava, que era o império dele, né, moeda de cobre de Constantino de 310 depois de Cristo, com o deus Sol Invictus, tá aqui, ó. Tudo histórico, arqueologicamente dito, tá? Ó, a igreja de Jerusalém a Roma. Olha aqui, ó, como começou. Era aqui que começou a igreja, ó. Então a igreja começou aqui, em Jerusalém, tá? Jerusalém, ó, Jerusalém. Era a sede. Depois foi para Antioquia. Antioquia de 70 a 312. Mudou a sede para cá. Depois mudou para Roma. A partir de 312, aí mudou lá para Roma. Olha aqui, começa aqui, era aqui que era a sede. Aí mudou daqui para cá, mudou daqui para cá. Só que o lugar certo é Jerusalém. Não é lá o lugar, a sede da igreja em Jerusalém, não é lá em Roma. Não é lá na Itália. Por quê? Porque aqui vai construir a Basílica de São Pedro. Lê a história, tá? Jerusalém versus Roma. Em Jerusalém eram judeus e gentios juntos. Em Roma, judeus não coadunavam mais junto com gentios. Em Jerusalém, cristãos celebravam as festas. Em Roma, cristãos proibidos de celebrar as festas. Em Jerusalém, a igreja nos lares. Em Roma, eram grandes catedrais. Constantino pegou as catedrais, os templos pagãos, e deu para o povo fazer ali o seu lugar de culto. A estrutura era horizontal, a estrutura é vertical. Era horizontal e tinha ministério. Aqui não, aqui é clero agora, é o clero que vai mandar. A igreja de Jerusalém é marcada de sinais e poder de Deus. A igreja de Roma foi ritualismo, liturgia e religiosidade pagã, inserida pelo clero, pelo papado. A igreja de Jerusalém tinha amor por Israel. A igreja de Roma, um antissemitismo, odeia judeu. Tanto é que eles dizem que foi os judeus que matou Jesus. Não foi o judeu, foi os nossos pecados que matou Jesus. E a forma de condenação e de aflição foi a forma romana. Não tinha nada de judaísmo, porque no judaísmo o pecado, quando a pessoa era morta, era por apedrejamento. Em alguns casos radicais, enforcamento. Aqui crucificação era um método romano, mas quem matou mesmo Jesus foram os nossos pecados, tá? Então aqui era a festa que era celebrada, né? Que aqui era um período da saída, né? Então aqui se usava esses elementos aqui na primeira festa, que era a festa do Pêssar, tá? Eram pães asmos, ervas amargas, tá? Então tinha toda uma dinâmica. Então a primeira festa da Páscoa, ou Pêssar, tá? Perspectiva histórica.
Gente, são 7 festas. Eu tenho aqui para slides para abordar aqui 70 slides. Você tem que ter paciência. 70 slides. Nós estamos no slide número 16. Porque alguma hora eu tenho que parar para falar e tal, explicar alguma coisa para ficar claro o conceito. Então eu vou falar só sobre algumas. Aí eu vou terminar essa live e eu vou deixar para a segunda, terceira na verdade, na terceira live, depois quando tiver a oportunidade, quem sabe permitindo o Eterno, me der vida e saúde, a oportunidade de estar com vocês aqui novamente para terminar ou para continuar, tá, sobre esse assunto das festas. Você fica já de sobreaviso, quando eu terminar, posteriormente eu estarei retornando com mais uma live para terminar ou para dar continuidade, tá, ao assunto, para não ficar muito extenso, tá? Dá mais de 2 horas aqui, tá? Eu tenho que também almoçar daqui a pouco. Então, vamos aqui, ó. Mostrando aqui, ó. A Páscoa, perspectiva histórica. A palavra Pessah tem o significado de transpor ou passar sobre, né? Quando o Senhor disse que o anjo que causa a morte passaria sobre a casa que tivesse o sangue. Então, Pessah significa passar por cima, passar sobre. Instituída por Deus como memorial do livramento de Deus ao povo hebreu no Egito, Êxodo 12, 27. Elementos bíblicos: cordeiro pascal devia ser sem defeito e era imolado na tarde do dia 14 de Nissan. Representava a redenção de Israel. Levítico 23, verso 5. Elementos ainda: pães asmos representavam a pressa com que os hebreus saíram do Egito. Deuteronômio 16, 3. Ervas amargas representava a amargura dos hebreus durante a escravidão no Egito. Então, nessa festa de Pessah, antes de sacrificar o cordeiro, tinha-se um jantar. Esse jantar está aqui, ó, Seder, conhecido como Seder de Pessah. Gente, muitas pessoas leem a Bíblia, mas não olham as entrelinhas, o costume, a cultura e o próprio significado. E Yeshua disse: olha, desejei comer convosco esta Páscoa. Ele não comeu a Páscoa com os discípulos. Que é isso, pastor? Aí não, tá na Bíblia. Não comeu. Uai, mas e a ceia? Gente, aquilo não era a Páscoa, aquilo era o Seder de Pessah. Era o jantar que acontecia um dia antes do Pessah. Na noite que antecede ao Pessah, tem um jantar Seder, que nós chamamos de ceia, que é o que Jesus fez com seus discípulos. E nesse percurso, nesse período, não se podia comer fermento, não podia ter nada fermentado. Aí algumas pessoas vão dizer que Jesus bebeu vinho, transformou água em vinho. Não. Não. O elemento da ceia não é vinho, é suco de uva. E Lucas diz, lá no livro de Lucas, Jesus vai dizer que não beberei de novo fruto da vide até que beba novo no reino de meu Pai. Por que ele usou o termo em Lucas, fruto da vide? Porque Lucas é pesquisador. Por que ele colocou a expressão fruto da vide? Porque não era vinho, era suco. Porque dentro do mandamento da semana do Seder, da Páscoa, você tinha uma semana, era uma semana sem fermento, não podia ter fermento. E nada, nem no pão, nem no vinho, nada podia ser fermentado. Tanto é que todo Seder de Pessah, toda semana que antecede ao Pessah, isso até hoje, dentro da cultura bíblica e até hoje na cultura judaica, até hoje, se tira o fermento da casa, não come nada fermentado, não bebe nada fermentado, não bebe vinho, bebe suco de uva.
Ou seja, era preparado naquele dia. Naquela época se preparava naquele dia. O fruto da vide, o suco da uva era extraído naquele dia para não fermentar para os outros dias. Não podia ter fermento em nada. E Yeshua, Jesus, ele tinha sobre si um nazireado. Ele não podia beber bebida forte e não comer nada contaminado. Ele era o cordeiro pascal perfeito, cumpriu a Torá na risca, ensinou a nós cumprirmos na risca o mandamento de Deus. Aí eu pergunto, se você não pratica algo que é ruim para você, você vai mandar outra pessoa fazer? Não, claro que não. Claro que não. Né? Claro que não. Então, se Yeshua não podia praticar, ele faria que alguém praticasse aquilo que ele sabe que não pode? Claro que não. Né? Tem um texto, eu esqueci aqui onde que está, eu acho que é Shaul que vai dizer, Paulo, que se eu pratico o que não devo, eu sou hipócrita. Tá? Ele vai dizer, o próprio Yeshua vai dizer que façais aquilo que vós quereis que os homens os façam. Ele diz que nós não devemos ser pedra de tropeço para os pequeninos. Eu estou falando do Kiddush, do Karas, vai estar aqui na dinâmica. Então, no Seder de Pessa, não se usava vinho, não se usava pão fermentado. Hoje tem pão fermentado, tem gente vinho. Ah, não, Jesus bebeu vinho. Se a pessoa está doida para tomar uma, aí ele usa um texto bíblico que não tem nada a ver, infundado, para poder dizer que pode tomar. Ah, eu posso tomar. Só existe na Bíblia um lugar, que Shaul vai dar uma ordem. Mas não é porque ele está mandando ele fazer aquilo como costume. Para Timóteo. Shaul vai chegar para Timóteo, que é descendente de judia, de pai grego, mas Shaul vai circuncidar Timóteo, porque ele é descendente de judeu. Você é considerado, na tradição, você é considerado judeu se a sua mãe for judia. Seu pai pode ser de outra nação, mas se a sua mãe for judia, você é judeu. Que conta é o nascimento da mulher. Shaul circuncida Timóteo, tá? E dentro disto, Timóteo vai pegar uma doença de estômago, está na Bíblia, tá? Aí ele vai dizer assim, olha Timóteo, não usa somente de água. Por quê? Porque Timóteo só bebia água. Mas experimenta um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Por quê? Porque aquele vinho, aquele processo de fermentação do vinho, ele tinha uma finalidade, vamos dizer assim, antisséptica, ia limpar o estômago de Timóteo, como se fosse um medicamento. Ele estava usando aquilo como ato medicinal. Mas ele não falou para Timóteo tomar vinho porque é bom, porque é gostoso, porque eu posso. Não, ele falou assim, ó, não bebas água somente, mas usa. Ó, a partir de agora, se está com esse problema estomacal, usa só um pouquinho de vinho, por causa, tá? Se não for por causa disso, não usa não. Por causa das tuas frequentes enfermidades. Tá na Bíblia, gente. E aí os caras vão para a internet, não, que Jesus bebeu vinho, que Jesus transformou água em vinho em Caná da Galileia, que o cara lá falou, que ele deixou melhor para o final, que não sei o quê, que pararão, que pororô. Tudo infundado, falta de compreensão bíblica, cultural e etimológica do termo. Então, beleza, vamos seguir aqui, Seder. Então, Seder era um jantar que antecedia, depois eu vou falar sobre, eu vou fechar aqui, pra gente encerrar só aqui, tá? Depois eu vou até marcar aqui na minha lousa,
o número do slides, um pouquinho, slide 16. A gente continuar na próxima, tá? Na próxima oportunidade, pedindo eterno. Então, primeiro, Kiddush, que era o cálice, eu vos levarei. Lavagem das mãos, tudo dentro da tradição. Servem-se de matzá e as ervas amargas. Foi no período lá do Egito que aconteceu essa dinâmica aqui, tá? Hoje em dia é feito? Hoje em dia é feito. Por que nós, seguidores de Yeshua, não fazemos com todos esses elementos? Porque no Seder de Pessah, ele toma o pão sem fermento e o suco sem fermento. Por isso que a gente só usa esses dois elementos. Mas muitos judeus guardaram por tradição ainda usar todos os elementos. Então, elementos que não tem mais como cumprir no terceiro templo, eles usaram o outro como símbolo, tá? Então, ó, lavagem das mãos, serve-se de matzá e ervas amargas. Agadá, a história do Êxodo é contada. Agadá, gente, ele tinha que contar. Lembra lá que o Senhor falou, ó, vos perguntarão por que esta noite é diferente de todas as outras. Então foi um mandamento de Deus, ó, vocês vão contar essa história, por que é que está acontecendo isso, por que vocês estão comendo erva amarga, pão sem fermento, com sapatos calçados, lombo cingido, porque amanhã vocês vão sair daqui. Entendeu? Então é isso. Agadá, eles têm que contar a história. Segundo cálice, aí eles acrescentaram o cálice, que é da libertação, eu vos livrarei. Refeição da Páscoa, que é o Seder. Terceiro cálice, redenção, eu vos redimirei. O cálice de Elias, né, eles colocam um cálice separado, para fazer minha memória, Elias, que anuncia a chegada do Messias. O quarto cálice, aceitação, eu vos guardarei. O canto de músicas especiais, Leshaná Rabá Aber Yeshuralém, o próximo ano em Jerusalém. Então eles fazem toda essa dinâmica hoje para celebrar o Pêssar, a Páscoa, tá? Então toda essa dinâmica é feita hoje dentro do judaísmo. Então os elementos do Pêssar, né? Aí já aquilo que eu falei, as adaptações, né? Tem o maror, que seria como se fosse uma cenoura, um rabanete, né? O zeror, aqui o osso de um pedaço da coxa de um animal, o harosep, né, que é uma espécie de uva passa, né, o rapaz, que é uma espécie de um alface ou de uma rúcula, sei lá, e o razerete, essa é a erva amarga aqui, né, e o ovo cozido, que é celebrando ali a memória do templo. Isso é uma adaptação que os judeus fizeram hoje, né, não os judeus messiânicos. Alguns messiânicos fazem, mas os judeus ortodoxos fazem uso dessa dinâmica aqui. Mas o para nós, aqui ó, que Yeshua fez foi o suco da videira, né, que eu já falei lá, que eu falei em Lucas, é o suco de uva, e a matzá, que é o pão sem fermento. O pão aqui sem fermento. Tá parecendo um biscoitinho, aquele água e sal, né? Mas justamente a matzá é feita apenas com farinha, água e sal. A matzá, o pão sem fermento. Assado ou frito, queira como queira. Só não pode ter fermento. Tem que ser isso aqui, tá? Então, tá aí os elementos do Pêssar, do Seder do Pêssar, tá? Aí os elementos. Significado espiritual e profético. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, assim como o sacerdote. O sacerdote de Cristo é anterior ao de Arão, o sacrifício pascal é anterior ao sacrifício levítico. Não era uma oferta pelo pecado, nem uma oferta pacífica, mas uma combinação de ambas. O Cordeiro perfeito e imaculado foi conhecido e morto antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 18, 20, Apocalipse 13, 8. Sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatado da vossa fútil maneira de proceder que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1, 18 a 20, esse texto aqui, tá? Jesus estabeleceu um novo significado da Páscoa. Eu estava explicando lá que Jesus não participou da Páscoa. Por quê? Porque ele era o Cordeiro, gente. Qual que era o horário que o Cordeiro era sacrificado no templo? Por isso que na hora do julgamento de Jesus, os fariseus não ficaram lá, os sacerdotes não ficaram, eles foram embora. Por quê?
porque eles tinham que correr lá para o templo para fazer o sacrifício do cordeiro. E qual foi o horário que o cordeiro era sacrificado no templo? Vamos ver se você sabe. Às 15 horas da tarde, a hora nona, que foi a hora que Yeshua expirou no madeiro. O madeiro foi um símbolo do altar onde o cordeiro foi imolado. Yeshua foi imolado no altar, simbolizado pelo madeiro, pela cruz. E era naquele momento que o sumo sacerdote estava imolando o cordeiro lá no Beit Hamikdash, no templo sagrado. Justamente, então Yeshua não participou da Páscoa, ele participou do Seder de Pêssar. Leia a Bíblia direito e vá para a cultura e costume. O matzá partido é o seu corpo sem pecado, partido em favor de nós. Lucas 22:19. Jesus usou o terceiro cálice do Seder, o cálice da redenção, para estabelecer a nova aliança pelo seu sangue. Lucas 22:20. E tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e lhe disse, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo que é feito por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Interessante que, havendo dado graças, aí o que a gente faz? A gente pega aquele pão fermentado na nossa ceia. É tradição pentecostal, cristã, protestante, católica. A gente pega o pão com fermento. Sim, vou terminar aqui. A gente pega aquele pão fermentado, né? Pega o suco de uva, beleza, suco de tranquilo, mas pega o pão fermentado e ora assim, ó: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento este pão feito na padaria, meu Pai. Que o Senhor venha santificar este pão para que possamos participar em memória do Senhor Jesus, ó Pai, pelo sacrifício que o Senhor fez em nosso favor. Muito obrigado, assim nós te damos graças, Senhor, por este pão em nome do Senhor Jesus Cristo. A ação de graça aqui não é essa não, gente. A ação de graça é a mesma que era dada no período de Jesus até hoje. Qual é então, pastor? Eu não coloquei aqui na dinâmica não, mas eu vou falar. Essa ação de graça aqui, como que ela é dada dentro do costume de Jesus, da época, era dado graças e cantado um hino, certo? Quando terminava o Seder. Qual era a graça que era dada? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotz lechem mihaaret bishen Adonai. Aí os seguidores de Jesus acrescentaram Bishen Yeshua Hamashia, porque ele falou que era fazer tudo no nome dele, não é? Mas é assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotz lechem mihaaret bishen Yeshua Hamashia. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que tiraste o pão da terra em nome de Yeshua. Mas eles diziam em nome de Adonai, ou em nome do Senhor. Então essa é a ação de graça que é dada, não é a que nós damos, essa é até hoje, era e é até hoje. E no caso, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen Yeshua Hamashia, ou Bishen Adonai, tá? Então era: bendito és tu, Adonai, Rei do universo, nosso Deus, que criaste o suco na videira, em nome de Yeshua Hamashia. É essa ação de graça dada pelo pão e dada pelo cálice. Foi essa ação de graça que Jesus usou. É essa usada até hoje pelos judeus nazarenos e messiânicos seguidores de Jesus, até hoje, desde aquele período. Claro que o judeu ortodoxo, ele não coloca o nome de Yeshua Hamashia, ele coloca Bishen Adonai, em nome de Adonai, tá? Por isso que ele coloca no final Bishen Adonai, em nome de Adonai. Mas os judeus messiânicos colocam Bishen Yeshua Hamashia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Yeshua Hamashia, tá? Em Jesus, o que era sombra passou a ser realidade em nossas vidas.
Em Jesus somos purificados pelo seu sangue e libertos de nosso Egito e de nossos pecados, né? Então, Matzah, a Matzah, a festa dos pães asmos, vai ser a próxima. Eu vou parar por aqui. Que o eterno Senhor nosso Deus nos abençoe, nos conceda a graça. Nós estamos já com mais de uma hora aí de fala, né? de estudo, de apresentação aqui do nosso slide, tá? Então na próxima nós vamos falar sobre a Matzah, os pães asmos, né? Os pães asmos que são usados na celebração do Seder de Pêssah ou da ceia do Senhor, tá? Então que o Eterno abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Yeshua HaMashiach, tá? Então você tem aí a apresentação do que eu falei no primeiro vídeo. No segundo vídeo nós temos a entrada, a explicação do calendário, de como tudo mudou e sobre a primeira festa, que é o Pêssah. Então na próxima live, na segunda parte, na terceira parte, nós estaremos falando sobre a Matzah, o pão asmo, tá? A Matzot, o pão asmo, tá? Então que o Eterno te abençoe. Vem pertrar sobre a sua vida a bênção que o Senhor diz para colocar sobre o seu povo. Yevarechar Adonai, Yair Adonai panavalecha verunecha, Yaser Adonai panavalecha veacelecha shalom. Que quer dizer, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bishen Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. Então, pessoal, eu estarei terminando a live. Eu vou deixar aqui um convite para você que queira aprender um pouco. Nós vamos estar, a partir de quarta-feira, permitindo o Eterno, estudando as parashot. O que é parashá? Parashá é porção semanal. Como é que dentro do judaísmo você estuda a Torá, a Bíblia Sagrada. Aí você tem as parashá e a haftará, que são os profetas, os escritos nazarenos, tá? E os escritos do Antigo Testamento. No caso, ali os profetas, salmos, então textos que são usados de apoio na parashá. Isso foi instituído por Esdras, tá? Após cativeiro babilônico, do estudo sistemático das escrituras pelos judeus. Então nós vamos estar fazendo uso desse sistema de estudo, algumas informações em hebraico. A gente vai ter um slide em hebraico explicando algumas coisas, igual eu tenho feito aqui em algumas lives aqui, aquilo que eu tenho trazido. Então eu vou fazer nas parashot, tá? Então a partir de quarta-feira, rua 24 de julho, número 210, no Morro Santana, próximo ao predinho, tá? Igreja Evangélica Jesus Cristo Te Ama, onde nós estamos ali louvando e glorificando a Deus. Na quarta-feira estamos com estudo bíblico, na sexta-feira nosso culto de libertação, no domingo nosso culto em favor da família.
Então, se você quer aprender um pouco sobre algumas coisas do hebraico e tal, sobre as parachotas, né, as porções, como é estudado o sistema, vou trazer algumas coisas de Gemata, então vou trazer esse estudo ali. Então, a partir de quarta-feira, agora permitindo o Eterno, nós vamos iniciar ali o nosso estudo. Então, você é o nosso convidado para estar ali conosco, aprendendo sobre esse contexto, esse costume, na oportunidade, falando um pouco sobre costume e cultura, né, dentro do texto, claro, tudo dentro do proposto da Paraxá do dia, tá? Então, eu vou estar elaborando o trabalho, já tem alguns já pronto, vou continuar, para a gente estar fazendo essa dinâmica. Então, o que o judeu estuda, o que o judeu messiânico, nazareno, ou mesmo ortodoxo, estuda no Shabat, no sábado, nós vamos estudar na quarta-feira, só que será a porção da semana, tá? A gente tem um calendário judaico que traz como você faz isso na semana e fecha o ciclo de estudo, né? São 54 paraxá, e aí você fecha o ano no estudo da Torá e nas Haftará, tá? Então você é nosso convidado, que o Eterno te abençoe de baixo, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom. Moshiach